Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes e internautas, estamos aqui para começar mais um giro semanal para vocês, repercutindo as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br. Começando então o mês de maio, ficamos hoje entre os dias 3 e 7 de maio, mas não vamos deixar de falar aqui do importante dia 1º de maio, que aconteceu no sábado, e para comentar hoje estamos aqui com a presença dos diretores Eduardo Henrique. Tudo bem, Eduardo? Como vai? Tudo bem, Rosa? Tudo bem, ouvintes? Estamos aí. E também estamos aqui recebendo a presença do Antony Devalle. Tudo bem, Antony? Tudo bem, Rosa? Tudo bem, colegas? Tudo bem, pessoal que está ouvindo a gente? E recebendo aqui pela primeira vez o Rodrigo Esteves. Tudo certinho, Rodrigo? Opa, tudo bem também. E também estamos aqui com o João Paulo Nascimento. Tudo bem, Nascimento? Como vai? Estamos aí, estamos na luta, na resistência aí contra as covardias, contra o trabalhador, contra a população mais pobre. Vamos então ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 3, publicamos um FAQ para tirar dúvidas sobre a ação de recomposição do FGTS e na quinta, dia 5, um vídeo longo com o diretor Igor Mendes, tem 40 minutos, mas é um vídeo super completo, gravado por ele, passando por todos os contextos desse tema, e você pode procurar qual tema lhe interessa mais através da minutagem que preparamos. Então, Eduardo Henrique, como divulgamos na matéria, esse cenário ainda é indefinido, porque justamente tivemos aí a notícia de que o STF adiou a decisão que ia ser proferida agora no próximo dia 13. Sim, é isso, A gente tentou divulgar o maior número de informação possível, mas, na verdade, existe uma insegurança jurídica, tão insegura que, inclusive, foi tirado de pauta, como a gente já tinha uma perspectiva, inclusive, disso acontecer. Como vocês sabem, o sindicato já entrou desde 2014, não é uma coisa nova, é uma coisa que volta e meia vem à tona em função das novas notícias que aparecem, do andamento do processo, na verdade. Então, teve muito isso, a gente está alertando aos companheiros e companheiras sobre o risco de entrar com ações individuais, mas também não estamos definindo isso agora, Nossa orientação foi justamente esperar o julgamento para a gente ver o que fazer. Com essa situação agora de retirada de pauta, volta tudo à situação anterior, a gente está guardando aí próximas orientações jurídicas. Também publicamos matéria sobre a luta do povo colombiano nas ruas contra a reforma tributária apresentada pelo direitista Iván Duque, que aumentaria impostos para recompor as finanças do Estado. A pressão forçou o Duque a retirar a proposta do Congresso. A revolta popular segue nas ruas, mas teve seu auge no fim de semana e começou a partir de uma paralisação nacional no dia 1º de maio. Oficialmente divulgaram que são 24 mortos, 350 feridos, 90 desaparecidos, mas sabemos que é muito, muito mais do que isso, Eduardo? Exatamente. Primeiro é uma repressão brutal, muito violenta, que pode, inclusive, piorar. Vou comentar isso. Na verdade, essa tentativa de passar o que é um impostaço, uma reforma tributária, na verdade, uma reforma tributária que coloca, por exemplo, eu queria já fazer um comentário. É importante a gente guardar as devidas proporções, mas também apontar as relações que existem no contexto mundial, no contexto da América Latina, por exemplo, Chile, Paraguai, Bolívia, de alguns anos para cá, em processos anteriores, Colômbia e o próprio Brasil, do ponto de vista da miséria, do ponto de vista da baixa vacinação, porcentagem parecida de vacinação, e de alguns aspectos, como, por exemplo, esse aspecto que tentava aumentar, por exemplo, os combustíveis em 15%, um aumento nos alimentos também, acho que alguns itens da cesta básica em 19%, e uma alíquota do imposto de renda que, por exemplo, imagina,
lá é retido na fonte, certo? Então, você tem um corte de algo que seria mais ou menos R$ 5.500, ou seja, quem ganha menos de R$ 5.500 não paga imposto hoje. E a proposta era para 3.500, diminuir esse quase para 3.500. Ao mesmo tempo que, junto com o Brasil, né, acho que só depois do Brasil, é o país que mais gasta com armamentos, né, com equipamento militar, comprou aviões de guerra, né, para você ter essa ideia. Então, e ao mesmo tempo também, para os ricos, proporcionalmente para os ricos, um aumento ridículo nessa reforma tributária, né? Além disso, e bom, é verdade, foi uma primeira vitória importante, né, conquistada nas ruas. Na verdade, já vem de um processo de acumulação, já teve uma greve geral há 2 anos atrás e tal, mas e o governo já vem né, baixando sua popularidade, perdendo apoio no parlamento e tal, que é mais ou menos como ele governa, né, com essa uma aglomeração aí, com uma coalizão de direita, mas ele quer dizer, mas assim, não é que acabou, né? Ele vai tentar mudar o texto e continuar passando essa reforma. Uma coisa que é pouco comentada na mídia é a reforma da saúde também. Eles também estão querendo fazer uma reforma na saúde. Já foi privatizada lá há algum tempo atrás, um sistema híbrido, e agora eles estão tentando fazer, né, carregar mais recursos para a indústria, para a saúde, para os hospitais privados. É esse o outro grande problema, né? Bom, foram manifestações de setores não organizados, tradicionais, vamos dizer assim, como foi, né, processos parecidos houve em outros países, né? Por isso que é importante guardar essa relação. Ou seja, os trabalhadores participaram, né, certamente, não necessariamente como sindicatos, como as centrais sindicais, mas participaram, mas setores importantes, como os caminhoneiros, como os indígenas, e isso, junto, né, com essa juventude da periferia, os movimentos populares, essas manifestações permitiram uma interlocução que não existia antes, né? Nunca conversaram. Isso pode resultar num processo muito importante, muito mais forte, cada vez mais forte. Então, junto com esses números que você já falou, né, tem cerca de 500 presos, tem muita gente ferida e tal. Né, na verdade, o Ivan Duque ele dobrou a aposta e a galera foi para cima, né? Isso tudo no meio da pandemia, né? É importante, assim, saber que é uma primeira vitória, que não pode deixar transitar esse projeto, né, que vão tentar fazer isso. Agora, a bandeira agora é derrubar a presidência. E esse é um debate político que tem que se fazer lá, né, internamente, no movimento, contra essa burocracia, esses setores mais conciliadores dos sindicatos, que já estão apontando nesse sentido, né? Isso aí se repete em todos os lugares. E é isso, é importante a gente ter essa correlação, né? Assim, por onde é que vai o movimento no Brasil, como é que vai reagir a burguesia no Brasil, né? Com esse nível de repressão, e agora a gente viu também, aliás, já fica para o próximo programa aí, a gente comentar sobre a Lei de Segurança Nacional, essa mudança aí que também teve, porque é muito importante para os discursos que a gente vai enfrentar aqui no país. Complementando o que o Eduardo Henrique falou, né, a respeito da situação lá da Colômbia, o que a gente tem observado aí na América Latina, né, é o resultado de um outro vírus, né, que atua mais silenciosamente, né, tem efeitos mais catastróficos, né, do que o coronavírus, porque ele ocorre a longo prazo, porque ele afeta desde o jovem até a pessoa idosa, o mais pobre, né, o necessitado, que é o vírus do neoliberalismo, né? Esse aí tem se espalhado e é muito mais difícil de ser identificado, né? Então, acho que essa movimentação na Colômbia tem que servir de exemplo também para outros países, né?
porque a gente só vai conseguir derrotar o vírus do neoliberalismo através das mobilizações populares, né? Não tem outra saída, né? Acho que só dessa forma mesmo. Duas coisas bem rapidinho. A primeira é que, se a gente for pegar o mapa do coronavírus, né, da pandemia do coronavírus, o mapa no mundo, a gente vai verificar que aqueles países onde o neoliberalismo foi mais fundo são exatamente os países onde a pandemia está pior, causando mais mortes. E não é por acaso. A relação ela é direta entre o neoliberalismo e como a pandemia pega de forma mais grave naquele lugar. E outra coisa que eu vi recentemente aí uma foto ontem de um manifestante na Colômbia, e nessa foto ele estava com um cartaz para mim bastante impactante, né, significativo, que foi o seguinte: se os trabalhadores e o povo vão fazer manifestações durante uma pandemia, é porque o governo é pior do que o vírus. Então, é também diretamente relacionada, né, a esse ultraliberalismo que vem assolando completamente os nossos povos. Na terça-feira, publicamos matéria sobre o quanto a redução do efetivo mínimo favorece a terceirização no SENPES. Operadores da empresa EQS, por exemplo, estão trabalhando em turnos de 12 horas em períodos diurnos e noturnos. Por enquanto, estão como apoio operacional, mas o Sindipetra RJ está acompanhando bem de perto essas mudanças no Centro de Pesquisas da Petrobras. Eduardo. Então, muito importante essa questão. Nós já vimos há anos combatendo a terceirização, é sempre uma tentativa, né, de uma forma geral, na Petrobras e em alguns pontos, né, como, por exemplo, houve essa tentativa no EDISE, né, do setor operacional que dá apoio às utilidades. No SENPES, é uma planta que tem uma área industrial, tem uma planta piloto, enfim, tem várias situações que é um setor operacional forte. E, obviamente, tem uma intenção da Petrobras de terceirizar, vender, privatizar, tudo isso. Então, eles colocaram, nesse momento, os trabalhadores da EQS para trabalhar, eles estão para trabalhar em turno, né, que isso não existia, existe em outro lugar, mas isso não existia, então a empresa não assume até o momento que é terceirização, óbvio, não vai assumir, mas no nosso entendimento é esse. O objetivo, nós estamos de olho, já pedimos esclarecimento da Petrobras, que não respondeu também, e estamos lá acompanhando esse processo, acompanhando as atividades dos companheiros. Junto a isso, não por acaso, houve uma mudança na forma como funcionava, né, a operação, né, com painelista e pessoal de área, e junto a isso também houve uma mudança nas próprias instalações, né? O pessoal que estava que emite PT, né, que pensou no trabalho, foi mudado para uma sala que inclusive já daram como convidário, que de fato é uma sala que não reúne as condições de saúde, de ventilação, de distanciamento, etc., né? Pelo contrário, com aglomeração, e também e botaram os caras, inclusive, da EQS para operar na sala anterior, ou seja, fazem instalações, fazem modificações, fazem tudo sem comunicar direitos dos trabalhadores, muito menos democratizar essa gestão, com o objetivo, óbvio, de terceirizar. Então, a gente está... e é um processo, né, assim, longo, de anos, e que a gente vem combatendo dia a dia. Então, o sindicato tem estado lá diariamente, os companheiros têm conversado com os trabalhadores, a gente está de olho, a gente vai conversar e vai, né, não vai permitir que avance nenhum plano de privatização da empresa. E, ao mesmo tempo, também, nesse mesmo processo, esses últimos dias, teve a greve dos companheiros terceirizados, assim que já é uma empresa terceirizada, que é o Control, pelo calote. Uma empresa, aliás, de passagem, que já assinou o contrato, já estando em pedido como chama? De liquidação judicial, falante, não sei exatamente o termo disso, mas que já
em todo o país, inclusive a gente discutiu isso na FNP, na Federação, essa semana, em todo o país, isso é caso antigo. Há anos atrás já houve essas acusações sobre essa mesma empresa, e atualmente no Litoral Paulista e no Pará, em Urucu, no Sindicato Pará Amazônia, né, na Amazônia, no Urucu, também estão tendo problemas de calote nos trabalhadores terceirizados dessa mesma empresa. Então, sempre está essa situação, né? Essa é uma das pontes que você, quando começa a puxar o novelo, vai puxando e vai saindo um monte de casos, como inclusive outra situação que a gente vai comentar ainda em outro programa, que é a situação dos acidentes, da falta de transparência, da tentativa de impedimento de investigação de acidentes lá no SEMPES. Nascimento, quer complementar? Essa situação de terceirizados também atinge bastante o TABG, não? Vamos lá, não é só o TABG, né? O sistema Petrobras, como um todo, eles estão tentando implementar a terceirização, né? E isso é muito complicado a gente falar, né? Igual está acontecendo sempre, está acontecendo no TABG. A gente está acompanhando porque é dado como apoio operacional. Dada a situação atual do país, necessidade de geração de emprego, a gente, como sindicato, está mantendo, ficando de olho aberto, porque, de certa forma, está gerando alguns empregos para terceirização, dentro da terceirização, mas que a gente é totalmente contra. Por quê? Porque, na verdade, quando se terceiriza, se retira direitos. Seria muito mais fácil e com um custo até menor, né, na maioria das vezes, que são coisas exageradas, mas esse exagero parece ser absurdo. Mas se tivesse um concurso público, teríamos as contratações e não teríamos brecha para contratos superfaturados de terceirização, que acaba, né, afetando a empresa de forma negativa e afetando os trabalhadores na questão do que a gente sabe o que acontece. O terceirizado ele vai receber um salário mais baixo, vai ter direito quase nenhum, né? A gente pode até ver aí os planos de saúde ou são muito ruins, ou às vezes eles querem dar pernada no terceirizado, atraso de salário, a parte de alimentação. Então, de forma que você acha que a empresa, é dito, né, que a empresa reduz o custo com a contratação terceirizada, mas, na verdade, ela pode ter um custo maior e, do contrário, seria muito melhor se as pessoas que estão aí trabalhando, estarem entrando para o concurso público, mantendo seus direitos aí dentro da empresa e mantendo a empresa de forma segura, né, não só para o trabalhador, como para as instalações como um todo, porque eles colocam mesmo o trabalhador em risco e por uma gestão que a gente sabe que é vinda de um governo genocida. Não tem medo de dar tiro na favela, vai ter muito menos de matar o trabalhador aí no dia a dia. Né? Fide a Covid e a gente continua com todos os trabalhadores dentro do sistema Petrobras, que não teria necessidade, deveria ter só atividade fim ou essencial trabalhando, e a empresa continua mantendo a postura do genocida. A empresa tem tornado isso como uma operação padrão, né? Ao invés, como o companheiro falou, de abrir novos concursos, né? E dar uma oportunidade mais democrática para que outras pessoas possam trabalhar, né? Uma empresa, né, estatal tem como uma das funções esse tipo de oportunidade, né, que ela pode oferecer. Mas eu também enxergo nessa manobra da empresa da terceirização como uma privatização que ocorre de dentro para fora, né? É um caminho inverso de uma privatização que a gente normalmente conhece, né? Quando tem uma venda de um ativo. Essa ela ocorre de dentro para fora, né? Você começa a privatizar a força de trabalho, né? E nessas condições que a gente conhece, porque quando a Petrobras ela faz o discurso, somos todos um só time, né? O crachá verde, o crachá amarelo, eles não têm diferenciação, mas esse discurso tem muita falácia aí, porque, na realidade, a gente, quando vê um companheiro trabalhando ao nosso lado com um crachá amarelo, você sabe que ele está recebendo ali 1/3
do que você recebe, né? A cada renovação de contrato, você vê que os salários deles são achatados. E, assim, eles não têm outra alternativa senão aceitar, né? Então, a questão de ser um só time, nesse momento, fica muito nítida que é uma falácia, né? Como é que você vai botar uma pessoa para trabalhar com você, executando as mesmas tarefas, e o cara com, às vezes, um plano de saúde muito inferior, um salário que mal ele tem para pagar um transporte de qualidade, uma alimentação digna, né? Então, tem também isso, né? Na terceirização é muito forte a precarização do trabalho, né? Então, eu acho que isso é um ponto negativo também para a qualidade de serviço da empresa, né? Para o rendimento da empresa, para a qualidade da mão de obra, né? E a gente precisa manter um nível de qualidade, de excelência, né? A Petrobras precisa ter essa excelência. E dessa forma, com a precarização do trabalho, você vê um profissional desvalorizado e muitas vezes desmotivado. Na quarta-feira, fizemos um balanço sobre o 1º de maio. As bases da FNP participaram ativamente de atos e realizaram atividades. Houve participação em lives organizadas pela CSP com lutas e intersindical. No Rio de Janeiro, o Sindipetro participou da carreata e a campanha Solidariedade Petroleira fez distribuição subsidiada de gás de cozinha no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Antônio, essa campanha leva também informação e você proferiu, inclusive, uma aula para os moradores, né? Então, sim, eu conversei lá com o pessoal, né, do Morro dos Macacos. Essa ação ela foi conjunta com o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, junto com eles, né, e com o pré-vestibular Vive, que atua no Morro dos Macacos. E nós três, né, essas 3 instituições, ao longo da pandemia, a gente faz parte do Comitê Popular de Alimento do Morro dos Macacos. O sindicato vem contribuindo mensalmente, às vezes pula um mês ou outro, porque a gente está contribuindo com muitos lugares, né? Mas, em geral, a gente vem contribuindo mensalmente. E nesse momento, aí, 1º de maio, agora, data fundamental para os trabalhadores, né? Dia Internacional dos Trabalhadores, nós fizemos mais uma ação do Nós por Nós, porque isso é fundamental. A gente vê aí que vira e mexe, né, na Globo, em outros lugares, a própria Petrobras, a sua hierarquia privatista quer se valer também de, como o Luciano Huck, estamos aqui ajudando, temos umas doações, etc., mas isso é meramente uma cosmética para esconder que a exploração é feita no cotidiano. Isso é uma coisa mísera em relação a toda a mais-valia que é extraída dos trabalhadores no dia a dia. E nós não, nós estamos aqui de braços dados no dia a dia, sofrendo as consequências do arroxo, do privatismo. Claro, o pessoal das favelas sofre muito mais do que a gente, mas justamente por isso a gente tem que estar de braços dados com os trabalhadores das favelas, eles conosco, fazendo essa união da classe trabalhadora, do povo trabalhador. Nesse contexto aí que você falou da aula, né, nessa conversa aí que eu tive lá com o pessoal, eu ressaltei primeiro o seguinte: por que a Petrobras ela foi criada, né, em 1953, a partir de uma campanha popular, grande participação popular, para abastecer o Brasil ao menor custo social possível. Hoje está de modo totalmente diferente. A Petrobras hoje está voltada para maximizar em curtíssimo prazo lucro de acionistas privados, especialmente, e também esses mesmos acionistas que a controlam, em última instância, estão destruindo a empresa ou permitindo, em todo caso, a sua destruição em favor de quem? Em favor, sobretudo, de grandes transnacionais estrangeiras. E aí, nisso também, a gente chegou a, hoje, a privatização da Petrobras, ela significa piora concreta da vida do povo trabalhador. Por exemplo, com a política do preço, né, com paridade de importação, né, dos derivados, concretamente você tem um aumento do botijão de gás, que ainda é muito utilizado pelo nosso povo. Muita gente pelo Brasil afora não está mais nem conseguindo usar botijão, está tendo que usar lenha, querosene, outras formas aí para fazer a sua comida, mas quem ainda está
conseguindo a duríssimas penas. Hoje um botijão já está em muitos lugares aí, R$ 100, tem lugar que está até 120, nos arredores ali do Morro da Formiga, do Morro da Formiga não, do Morro da Formiga a gente já fez, mas no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Formiga na Tijuca, onde também fizemos ação em outro momento, já está em torno de R$ 85, R$ 90 um botijão. Para o orçamento de uma família pobre, isso é muita coisa. E aí a gente foi mostrando que é essa política privatista, a política do preço de paridade com importação, que faz uma das principais responsáveis pelo botijão estar tão caro assim e estar aumentando. E também o aumento do diesel, né? Sabendo que o nosso país é um país que tem no modal rodoviário o principal, e isso também também se deve, né, ser isso, e não trem, por exemplo, né, se deve a ser um capitalismo subordinado, inclusive, ao capitalismo central, aos países centrais, né, se deve a ser subordinado no imperialismo, na divisão internacional do trabalho, por ser esse modal rodoviário principal aqui no Brasil, o que acontece? Aumentou o diesel, concretamente a consequência é aumento do preço dos alimentos. Então, a privatização da Petrobras, essa política colocada, ela encarece o alimento para o povo e o gás de cozinha. Concretamente, o povo está mais perto, e muita gente já está literalmente, de passar fome do que antes, né? E, para reverter isso, é necessário reverter a privatização da Petrobras. A gente tem que lutar, e essas ações também são nesse sentido, de a gente mostrar, né, conversar com o povo no sentido de que, olha, essa luta contra a privatização da Petrobras, ela não se resume a uma luta dos petroleiros, é uma luta de todo o povo trabalhador brasileiro, porque os rumos da Petrobras influenciam diretamente na vida cotidiana de cada trabalhador brasileiro. Então, o contexto é esse, né? Eu sempre digo, a gente está passando do país de trabalhador para colaborador, né? Colaborador, de repente, não vai ter nem direito. Então, a gente, quando a gente vai nas comunidades, eu não fui a primeira aí, que eu tive, não tive como adiar outro compromisso, mas a gente tem feito aí essas campanhas nas comunidades, e, na verdade, é para demonstrar, para chegar mais perto da população e falar qual a necessidade de manter as empresas estatais, né? É a esperança de um país melhor, é a esperança de manutenção de alguma evolução do nosso país, né? Porque, na verdade, o que está acontecendo hoje, isso é uma reflexão para todos, né? As pessoas que estão hoje eleitas, né, para representar a população, tem uma galera aí que deveria até estar lutando mesmo contra as privatizações e fica pensando no joguinho de poder e acham que isso vai continuar. Uma hora isso vai acabar. Vai acabar porque a população não vai ter de onde se alimentar, não vai ter onde morar, não vai ter o que esperar, né? A gente vê aí, a população não tem vacina, muitas das vezes porque sim, o neoliberal vem, mas o neoliberal entra num país igual ao nosso e destrói mais facilmente, porque os genocidas subservientes aos grandes países, né, fecham. Isso é porque a gente está assim. Então, o que a gente precisa fazer é uma reflexão, e o que a gente leva para a população é uma Petrobras, ou uma SEDAI, ou uma Eletrobras, se amanhã deixar de ser estatal, e aí eu não falo nem o mínimo, porque quando a gente faz no mínimo, a gente tem a Telebrás hoje, que é o mínimo, né? Acho que o Antonino falou desse mínimo não. Mas já existe um escritório para poder virar cabide de emprego da galera, que só pensa em eleição, e a população vai virar casta, né? Vai ter quem tem muito e os miseráveis. Se os que estão aí pensarem como é que vai ficar, qual lado que eles vão estar, eles vão sofrer o reflexo disso. Vídeo que tem acontecido na Bahia, tá? Explosões de agência bancária. Ou vai ter um lado ou vai ter outro. Então, galera, a necessidade de chegar para todos, tá? Até para a galera que eu vejo, às vezes, eu fui lá na BR várias vezes no prédio,
e a galera não queria parar, falar, depois vai chegar, e chega, a conta chega pesada. Então, a gente tem que ser responsável, e nós, como Sindipetra RJ, a gente tem feito essa campanha, tem tentado deixar, destrinchar qual é a situação do país hoje. A submissão ao estrangeiro torna a nossa alimentação presa ao mercado internacional, dólar. E aí, a Globo faz parte desse meio aí do agrotóxico, agronegócio, e é onde está tendo lucro. Por que que hoje a Petrobras ainda está aumentando dessa forma para poder deixar compatível com o mercado internacional, se é uma estatal, para poder eles venderem? E aí vira tudo privado e vai continuar a exploração. E vai deixar de ter alcance onde é necessário, não tem demanda. É o que eu falo da SEDAI. As favelas, os morros, a Baixada Fluminense vai ficar sem água. Quem não tiver condições de pagar, não vai pagar e não vai receber a água. Então, a questão social vai ser jogada no esgoto e vai dar problema. Tá? Uma hora, quem está sofrendo vai ter que reagir. Entendeu, galera? Eu finalizo assim, o Dia do Trabalhador foi um dia muito importante, né, historicamente, e para ser lembrado, mas aqui no país a gente precisa muito das organizações populares, muito dos sindicatos, fazer uma reflexão e ver o que realmente está sendo feito por essas instituições hoje, que deveriam ser, são as únicas, né, as centrais sindicais deveriam estar se organizando para fazer uma greve geral contra o que está acontecendo no país. Isso a gente vê acontecendo na Colômbia e outros países assim, sinal de que eles estão efetivamente mais organizados que a gente, e a gente tem que buscar isso a cada dia. Com o início da nova gestão do Sindipetra RJ, que tomou posse no dia 12 de março, houve a indicação dos novos membros do sindicato na composição da direção da FNP. Para vocês saberem, ficou Eduardo Henrique na Secretaria-Geral, Bruno Dantas na Secretaria de Comunicação, Luiz Martins na Secretaria de Seguridade, Aposentados e Políticas Sociais, Marcos Dias na Secretaria de Política Sindical e Formação, Natália Russo na Secretaria de Saúde, Segurança, Tecnologia e Meio Ambiente, e Sérgio Paz na Secretaria de Relações Internacionais e do Setor Privado, e também os suplentes, né? Na matéria você poderá consultar a composição completa da federação hoje. Antônia, essa mudança acontece justamente quando acontece a posse de uma nova gestão nos sindicatos filiados à FNP, né? Então, isso há até controvérsias da forma como pode acontecer, mas tem sido assim, né? Tem sido, e foi escolhido fazer dessa maneira, que é uma das possibilidades práticas, pelo menos. Concretamente, né, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que os desafios são gigantescos aí pela frente, gigantescos. A privatização da Petrobras está cada vez mais acelerada, cada vez mais, ela já vem de anos aí que está ultra acelerada e cada vez se pisa mais nesse acelerador privatista. O tempo está escorrendo rapidamente na ampulheta, portanto, e nós, se quisermos minimamente manter uma Petrobras em algum grau ainda existindo e em algum grau não completamente privada, a gente tem que redobrar os nossos esforços muito rapidamente, né? A gente vem tentando, mas a gente tem que se esforçar ainda mais, porque, como a gente falou em relação à questão do 1º de maio, a Petrobras ela é central na definição do que vai ser o Brasil, né? Do que é e do que vai ser. Se nós não tivermos a Petrobras minimamente, tá, com algum grau de controle social, porque deveria ser muito mais ampliado esse controle, é pouco, né? E esse é um problema que também, a meu ver, facilitou o caminho do privatismo, né? Porque se ela fosse mais realmente do povo, talvez, muito provavelmente, seria mais difícil o privatismo obter tanto sucesso. Mas, se a gente tiver a Petrobras mais privatizada ainda, aí vai ser muito difícil o Brasil, que está nas ruínas, se reerguer disso. Porque qual vai ser a ferramenta que a gente vai ter para fazer um projeto minimamente, estou falando aqui o básico do básico, minimamente de soberania nacional,
quem dirá de soberania popular, mas minimamente, repito, de soberania nacional. Então, é muito importante os sindicatos, e aí é muito importante que haja as autonomias de cada sindicato e, sim, também a articulação entre eles, que são as duas coisas necessárias nessa luta. Na sexta-feira, publicamos matéria sobre a chacina no Jacarezinho, mostrando que nem a pandemia impede a opressão policial. A ação das polícias civil e militar deixou pelo menos... A ação das polícias militar e civil deixou pelo menos 25 mortos numa operação sem planejamento que não considerou a vida dos moradores, desrespeitando inclusive a determinação do STF, que impede ações policiais em favelas por causa da Covid-19. Nascimento, o vice-presidente Mourão disse hoje que era tudo bandido. Engraçado. E por que é bandido, né? Ele deveria pensar. Um vice-presidente da República deveria ter vergonha de falar isso. E por que é bandido? A reflexão... Secretário de Segurança, qualquer secretário de Segurança, se quisesse acabar com o tráfico de drogas, seria muito fácil. Fácil. Numa guerra, para você acabar com o inimigo, você usa estratégias. Muitas das vezes, quando você tem condições de cortar o suprimento, você vence o inimigo sem dar um tiro. Agora, eles não são tão burros a ponto de não saber disso. Então, eu posso dar uma aula aqui? Se o bandido não receber os fuzis e as drogas, vai ter o que dentro da favela? Por que não se corta isso? Porque é interessante para muitos. Porque é interessante para os milicianos, que faz parte dos que são eleitos. É interessante para os corruptos, que faz parte do esquema de arrego de comunidade, né? Vídeo Rocinha, que deve dar... Você quanto chega para segurança pública, quanto chega para o governador, porque chega. Então, a conta é a seguinte: tanto o policial que vai, quanto os moradores e os bandidos que estão ali. São vidas perdidas desnecessariamente. Deveria ser feito uma... Tomara que a ONU, né, se for algo sério, seja fora do país, comece a ver que isso é um absurdo. Não estou falando nem só dos bandidos, o policial que estava lá, os policiais que vão. Acho que eles vão porque eles querem? E os bandidos que estão lá? Eles estão lá porque eles querem? Ou será que a gente tem um país tão ruim, que coloca, né, crianças dentro da comunidade sem expectativa de vida nenhuma? Eles não sabem o que é idade. Agora, deveria ter... Eu vou rebater o Mourão, não, o Bozo, o genocida. A solução para o país não está em número de mortos, número de tiros. Não vai resolver. O problema de segurança pública vai muito além disso. Vai da saúde da criança, vai da educação de qualidade, vai do saneamento básico, que não vai ser feito com o setor privado, não. Isso tudo é responsabilidade do Estado. Hoje, os países ultracapitalistas têm várias estatais. As estatais passam pela infraestrutura do país. Aí, eu não sei se a gente está errado, porque a esquerda, né, é comunista. Então, deveria ter uma reflexão da galera que votou. Vote mais em comunistas, porque está difícil aturar os ultracapitalistas, né? Então, a comunidade, e é uma reflexão para a gente, que é de esquerda, que somos, né, organizações, né, que está aqui para combater isso. A gente deveria... Mano Brown falou isso lá, né, da eleição, todo mundo tenta chegar perto. Isso tem que se tornar rotina da gente, que eu falo isso. Existe a maior discriminação de todas, de classe, dentro da comunidade, Rosa. Não é a primeira vez.
não vai ser a última. Eles esculacham. Pode ser preto, branco, amarelo, azul, rosa. Dentro da comunidade, eles esculacham. Esculacham. Teve chacina na Chatuba. Eu estava na Chatuba ontem. Eu só tive retorno dessa informação na Chatuba de Mesquita. Essa informação do Jacaré, depois, eu não estava sabendo. Aí, esses absurdos. E é uma coisa tão desnecessária que eles sabem disso. Mas o que movimenta não é realmente pensar num país melhor, num mundo melhor para a sociedade, entendeu? Você evoluir a sociedade, a população brasileira, evoluir o país, a soberania. Não, esses caras não pensam nisso, né? Eles pensam em outras coisas, né? Tudo é esquema, tudo é favorecimento próprio. Não é possível eles não enxergarem. Mas o Mourão vai esperar o quê do Mourão, né? O que a gente espera do Mourão? Uma pessoa de formação, né, na área militar e que está lá agora como vice-presidente da República e deveria entender um pouco de política, mas ele não entende, não. Ele entende muito de politicagem. Então, a gente precisa aproximar das comunidades. Eles precisam, às vezes, de um advogado ali militante. Não é o advogado do bandido, é o advogado para a população que está ali. A gente precisa se aproximar. Eu não estou falando de ONGs, não. Existem ONGs que também são extremamente corruptas e estão ali dentro para poder se favorecer. Organizações populares igual a do Antoni, a gente tem aqui em Vigário Gerais. São poucas. E isso a gente tem que aprender a aprender. Então, a gente tem que reavaliar o que a gente pode fazer para melhorar a sociedade. Então, galera, como petroleiro, a gente leva para a comunidade, vou estar no ato lá, nossos pêsames e a revolta contra tudo isso. São os trabalhadores, assim como tem os trabalhadores dentro da comunidade, e tem pessoas querendo emprego dentro da comunidade, tem pessoas querendo dignidade dentro das comunidades hoje. Só uma reflexão. Fala para o Mourão, para ele passar um dia dentro da comunidade, que ele vai ver que não é todo mundo bandido. Bandidos são eles que estão lá. Estão lá matando. Deveriam tomar decisões corretas para a vacina ter sido aplicada na população. E essa vergonha que a gente tem hoje está sendo feita por bandidos que estão lá hoje, né, em Brasília. Você é tratado fora da comunidade diferente do que é tratado na comunidade. Eu vejo e vivencio isso. Galera, estamos juntos. Vamos lá ver o que a gente consegue. Vamos dar apoio, sim, porque precisam de muito apoio, e sem apoio de verdade, não com interesse, né? Porque tem muitas pessoas oportunistas que vão dentro das comunidades querendo tirar proveito da situação. Nesse momento que a população, né, principalmente as comunidades mais carentes, né, esperam do poder público vacina, alimento, né, apoio, né? A gente vê que o poder público só consegue entregar o terror, né, a morte, bala, né? A gente não vê nenhuma ação no sentido de uma campanha de grandes proporções para a entrega de cestas básicas, né? Quando alguma ação desse tipo parte de movimentos populares, do sindicato. Quer dizer, o governo só consegue entregar a morte mesmo, num momento em que todos esperam vida, né? Vacina, e ele entrega a morte. E essa declaração do vice-presidente foi muito infeliz, porque somente quem estava ali no momento pode saber se uma bala não atravessou uma criança ou um adulto que, por acaso, atravessou no meio do confronto, né? Como ele pode ter tamanha certeza que só tinha bandido se ele não estava ali para presenciar, né? E, assim, no meu entendimento, se caracteriza mesmo como uma execução, essa ação
no Jacarezinho, porque a gente só vê em filme de Rambo, né, de Sylvester Stallone, uma ação onde o militar, o policial, ele entra atirando e mata um monte de gente e nenhum policial é baleado. Quer dizer, teve um policial baleado no início da ação, depois foram 24 mortes de civis. Como que pode ter havido um confronto com 24 mortes de civis sem, nesse mesmo momento, nenhum policial ter sido atingido e morto em alguma dessas situações? Ao meu ver, isso se caracteriza como execução, porque provavelmente foram pessoas que já estavam rendidas, já estavam para se entregar e foram executadas. Tá difícil o negócio, né? Se você ver qual é o hino do BOPE, você vai ver o seguinte, começa assim: homem de preto, qual é sua missão? Entra pela favela e deixa corpo no chão. Precisa dizer mais alguma coisa? Estamos aqui, então, terminando o nosso giro semanal. Eu convido, então, os diretores para fazer uma breve despedida. Antoni. Pessoal, é muito importante que a gente se una, não no sentido de todo mundo concordar com tudo de todo mundo, não é isso, mas no sentido de lutarmos. Cada dia é mais necessária essa luta e a gente está aqui com esse compromisso e a gente convida todos que estão nos ouvindo a participarem também da luta contra o genocídio que está colocado, contra o terror de Estado, contra a privatização da Petrobras, que em última instância tem um fio condutor que liga cada uma dessas peças. João Paulo Nascimento. Para finalizar aqui, eu vou deixar aí nossa força aí para toda a comunidade do Jacarezinho, a todas as comunidades desse país, que façam uma reflexão do que é necessário para a gente viver bem. A gente precisa se unir mesmo. A nossa força vem do coletivo e se manifestar. Se manifestar contra qualquer tipo de covardia ou opressão. Vocês têm apoio dos petroleiros e vocês têm apoio do trabalhador. E aqui, então, vamos manter a esperança num país melhor e sem violência. Abraço a todos aí. Eduardo Henrique. É isso, eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. É um instrumento importante de comunicação do sindicato, a galera, a partir desses comentários, inclusive, seguir as matérias no site, acompanhar as nossas publicações. Rodrigo Esteves, por favor. Eu gostaria de agradecer o convite e reforçar aí que a gente tem que permanecer na luta, né? Porque nada vai chegar fácil, tudo é só na base de muita luta, e vamos nos manter firmes, né? Nesse propósito aí de manter a Petrobras uma estatal, né? Apesar de muitos falarem que é uma sociedade de economia mista, mas, ao meu ver, por ter a maior participação do governo, ela é uma estatal, e a gente continua nessa luta. E não podemos afrouxar, não. Um abraço. Muito obrigada a todos pela presença aqui hoje, os diretores. Agradeço a audiência. Convido para compartilharem no site www.sindipeto.org.br. Na página da Rádio Petroleira vai estar lá o link do programa. E também temos disponível, né, esse áudio nos aplicativos, principalmente no Spotify. Ouçam também na web rádio o programa. Ele entra aos sábados e domingos às 9 da manhã. E nas segundas e terças tem as reprises em 2 horários, 6 da manhã e 7 da noite. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.